Olá, meus irmãos, uma boa noite de salvação para todos. Vamos falar acerca de um assunto que é muito preocupante nos dias de hoje e nós precisamos abordá-lo, não podemos deixar passar sem falar acerca dele. Portanto, então nós vamos falar sobre o cuidado com a interpretação da palavra de Deus. Nós vemos muitos pregadores, muitos líderes ensinando a palavra. Uns deitam membros e acordam pastores, acordam pregadores, evangelistas, sem passar por nenhum cuidado ou ensinamento da santa e gloriosa palavra de Deus. Então, nós vemos nas Escrituras, né, esse cuidado, né, o qual o próprio Jesus teve, né, o cuidado de estar ensinando, né, preparando os discípulos, enviando eles para que eles pudessem aprender com ele e ensinar depois, levar o evangelho, a libertação e a cura, né, para as demais pessoas. Então, esse cuidado nós devemos ter, né, ao interpretar um texto bíblico, procurar meditar nele, buscar de Deus, para sabermos o que o texto está dizendo, para que não possamos espalhar heresias, coisas erradas por aí, né? Então, primeiro, a Escritura é explicada pela própria Escritura, né? Ela é a sua própria intérprete. Aqui nós vemos, né, sobre o cuidado de interpretar o texto bíblico. Por quê? Porque o texto bíblico ele se aplica, né, e no ele ser aplicado, a gente precisa pegar, né, a aplicação usual do texto, né, lugares, né, época, e saber que ela tem um texto e tem um contexto para que possamos entender. Então, portanto, quem foi o primeiro, né, a interpretar a palavra de Deus? Você sabe? A palavra de Deus, o primeiro a interpretar a palavra de Deus foi o próprio diabo. Quando houve uma rebelião no céu e ele foi precipitado de lá para a terra, ele chega na terra e tá Adão e Eva no jardim, né, no Éden. E aí ele precisa de uma maneira para poder entrar ali e enganar assim, por vingança, né, Adão e Eva, criaturas de Deus. E como ele é espírito, então ele não pode entrar ali, não pode se manifestar. Então o que que ele faz? Ele vê a cobra, a serpente, uma das mais astuta criação de Deus, né? Ela era mais astuta do que os demais animais. Então ele entra na serpente e assim pode se manifestar ao homem. Então, para vermos aqui quem primeiro interpretou, né, a palavra de Deus, para que não fique alguém achando que é engano, alguém achando que é heresia, nós vamos lá pegar a Bíblia, né, lá em Gênesis capítulo 3, e o versículo 1 até o versículo de número 7. Antes disso, ninguém havia interpretado. Nós vemos aí Deus criando o céu, terra, expansão, peixes, animais.
aves, répteis, né? E criando o homem, mas aí a primeira interpretação nós vemos aqui. Olha para você ver a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher. Então aqui ela já está interpretando aqui. Nós vamos ver em qual sentido e para qual fim que ela está interpretando. Verso 2: e disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui ela já está trazendo uma interpretação da palavra de Deus para a mulher, para Eva. Então vamos lá, porque a interpretação da palavra de Deus ela é assim. A gente olha o texto e o contexto onde ela está inserida, para quem e por que ela está dizendo ali aquilo, né? Então há várias maneiras, mas no tocante vamos ver aqui. O versículo de número 5 aqui de novo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então essa aqui, Deus disse, né? Deus deu uma palavra para Eva e para Adão, que eles podiam comer de todos os frutos das árvores, menos da árvore do bem e do mal, do conhecimento, né? Então Deus disse que dessa não podia comer, ponto final. Porque depois, se eles comessem, eles morreriam. Então não era para comer para não morrer. Pronto, palavra. Vem agora a serpente, né? O diabo está encarnado na serpente e entra lá e começa a trazer uma explicação da palavra, uma interpretação da palavra. Mas ela traz do jeito dela para que chegasse naquilo que ela queria. Então ela traz uma interpretação e diz para si, não, Deus só falou isso porque ele sabia que a partir do momento que vocês comerem, vocês serão como ele, vocês vão saber o bem e o mal. Então ela apresentou ali a explicação e interpretação da palavra e entregou a árvore, mostrou a árvore e o fruto para a mulher, e a mulher viu que era desejável, que a árvore era boa e que o fruto era comestível, então ela vai e come. Aí os olhos abrem porque desobedeceram a ordem de Deus, desobedeceram o mandamento, a palavra de Deus, e aí segue aquilo que nós todos já conhecemos. Deus vem pela virada do dia para falar com eles, mas eles já estavam com os olhos abertos, já tinham visto a nudez que estavam, né? Simbolizando o pecado, aquela nudez deles. Eles pegam folhas de figo, tecem ali uns aventais, colocam sobre si e esconde, porque o pecado nos faz divisão entre nós e Deus. Então eles vão se esconder. Aí se esconde, Deus vem pela virada do dia e procura o homem e não acha. Deus procura e não acha, mas Deus já sabe onde eles estavam, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus chama Adão e Adão responde e diz que está escondido porque estavam nu. E Deus vai conversar com eles e aí segue um juízo de Deus acerca do homem. Mas, no entanto, aqui há a interpretação da palavra, né? E nós vamos ver aqui que, dando-lhe, a serpente interpreta da forma dela, dando à palavra de Deus um sentido, né, que ela não tinha, né, deturpando assim, né, astutamente a verdade. Depois